Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo Iniciação Espírita, aula número 3. O Espiritismo, independentemente de qualquer forma de culto, não aconselhando nenhum e não se preocupando com dogmas particulares. Não constitui uma religião especial, pois não possui nem sacerdotes, nem templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, apenas responde: se sua consciência aprova o que você faz, faça-o. Deus sempre considera a intenção. Numa palavra, o Espiritismo nada impõe a ninguém. Não se destina aos que têm fé e a quem esta fé é suficiente, mas a numerosa classe dos inseguros e dos incrédulos. Não os afasta da Igreja, porquanto já estão dela moralmente afastados de modo total ou parcial, mas os leva a fazer 3/4 do caminho para nela entrarem. Cabe à Igreja fazer o resto. Algumas pessoas estranham essa passagem. Kardec apenas argumenta que o Espiritismo restitui a crença aos incrédulos e, com isso, os reaproxima da Igreja, o que é inegável. Sua frase final é bem clara. Vai a ele de faire le reste. Quer dizer, cabe a ele corresponder às aspirações religiosas dos conversos, de acordo com as suas disposições íntimas. Caso contrário, eles tomarão outro caminho. A restituição da crença é o que interessa ao Espiritismo. É não fazer prosélitos. Então, o Espiritismo combate, é verdade, algumas crenças, como a da eternidade das penas, a do fogo material do inferno, a da personalidade do diabo, etc. Mas não é certo que tais crenças impostas como absolutas sempre criaram incrédulos, como ainda acontece hoje. Se o Espiritismo, dando a esses dogmas e a alguns outros uma interpretação racional, restitui a fé àqueles que a perderam, não está prestando um serviço à religião? Um venerável eclesiástico dizia a esse respeito que o Espiritismo faz crer em algo. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que não ter crença alguma. Como os espíritos são as próprias almas, não se pode negar os espíritos sem negar a alma. Admitida a existência das almas ou espíritos, a questão fica reduzida
a sua mais simples expressão, que é a seguinte: as almas dos que morreram podem comunicar-se com os vivos? O Espiritismo prova a resposta afirmativa com fatos materiais. Que prova podem dar de que isso não é possível? Se é possível, nem todas as negações do mundo impedirão que o seja, porque não se trata de um sistema ou de uma teoria, mas de uma lei da natureza. Ora, contra as leis da natureza, é impotente a vontade dos homens. Só lhe resta aceitar-lhes as consequências de bom ou mau grado e a elas ajustar as suas crenças e os seus hábitos. Bem, nós paramos aqui e já vamos entrar no resumo dos ensinamentos espíritas. Resumo dos ensinamentos espíritas, ou dos espíritos. Primeiro, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é eterno, único, imaterial, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. É infinito em todas as suas perfeições, porque se supuséssemos imperfeito um só de seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Segundo, Deus criou a matéria que constitui os mundos. Criou também seres inteligentes que denominamos espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais de acordo com as leis imutáveis da criação e que, por sua natureza, são susceptíveis de perfeição. Aperfeiçoando-se, aproximam-se da divindade. Terceiro, o espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, por não possuir nenhuma analogia com o que chamamos de matéria. Quarto, os espíritos são seres individuais. Possuem um envoltório etéreo e imponderável chamado perispírito, espécie de corpo fluídico que é o tipo de forma humana. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do relâmpago e constituem o mundo invisível. Quinto, desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Sabemos somente que foram criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, porque Deus, em sua justiça, não poderia isentar a uns do trabalho que houvesse imposto a outros para atingirem a perfeição. A princípio, permanecem em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem perfeita consciência da sua existência.
Sexto, desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, juntamente com suas ideias, Deus lhes diz: todos vós podeis pretender à felicidade suprema, depois que houverdes adquirido os conhecimentos necessários e cumprido a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. É esse o objetivo. Conseguireis atingi-lo cumprindo as leis que deixei gravadas em vossas consciências. Em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam a estrada mais curta, a do bem, outros tomam a estrada mais longa, a do mal. Sétimo, Deus não criou o mal, instituiu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Todo aquele que as observar fielmente será perfeitamente feliz. Mas os espíritos dotados do seu livre-arbítrio nem sempre as observaram, do que resultou o mal como consequência de sua desobediência. Pode-se, pois, dizer que o bem é tudo o que é conforme com a lei de Deus, e o mal tudo o que é contrário a essa mesma lei. Oitavo, para concorrer como agentes da potência divina para a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Pelo trabalho necessário à vida corpórea, eles aperfeiçoam sua inteligência e, por observar a lei de Deus, adquirem os méritos que devem levá-los à felicidade eterna. Nono, a encarnação não foi no princípio imposta como punição ao espírito. É necessária ao seu desenvolvimento e ao cumprimento dos desígnios de Deus, e todos têm de passar por ela, quer escolha o caminho do bem, quer o do mal. Mas aqueles que preferem o caminho do bem aperfeiçoam-se mais rapidamente, levam menos tempo para atingir a sua meta e a atingem em condições menos penosas. Décimo, os espíritos encarnados constituem a humanidade que não está circunscrita à Terra, mas povoa todos os mundos espalhados no espaço. 11. A alma do homem é um espírito encarnado para o auxiliar no cumprimento da sua tarefa. Deus lhe deu os animais que a ele se submetem e cuja inteligência e caráter estão de acordo com as suas necessidades. 12. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço, não lhe sendo possível, em uma única existência corporal, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que o devem levar à sua meta.
ele consegue através de uma série de existências, em cada uma das quais avança alguns passos na senda do progresso. 13º, em cada existência corporal, o espírito deve desempenhar uma tarefa de acordo com o seu adiantamento. Quanto mais dura e difícil ela for, maior o seu merecimento em desincumbir-se dela. Desse modo, cada encarnação é uma prova que o aproxima de sua meta. O número de encarnações é indeterminado. Depende da vontade do espírito diminuí-lo, trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral, assim como da vontade do operário terminar um trabalho em um prazo mais ou menos longo. O que nós estamos relatando aqui é o resumo dos ensinamentos dos espíritos. Já estamos aqui no item 14. O item 14 diz que quando uma encarnação é mal utilizada, torna-se sem proveito para o espírito, que terá de recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, devido à sua negligência e má vontade. É como durante a vida, quando se fica sujeito a fazer no dia seguinte o que se deixou de fazer hoje, ou quando se tem de refazer um trabalho mal feito. 15. A vida espiritual é a vida normal do espírito. É eterna. A vida corporal é transitória, passageira. Não passa de um instante na eternidade. 16º. No intervalo de suas existências corpóreas, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito pode ser feliz ou infeliz, conforme o bem ou mau aproveitamento da sua encarnação. Ele tem a ocasião de estudar as causas que apressarão ou retardarão seu progresso, toma as resoluções que deverá pôr em prática na sua próxima encarnação, escolhendo ele mesmo as provas que acredita serem mais adequadas ao seu adiantamento. Às vezes, porém, ele se engana ou fracassa como homem por não considerar as resoluções que se propusera como espírito. 17º. O espírito culpado é punido com sofrimentos morais no mundo dos espíritos e com sofrimentos físicos na vida corpórea. Suas aflições são consequências de suas faltas, isto é, de sua infração à lei de Deus, de modo que constituem ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. É assim que o orgulhoso pode ter uma vida de humilhação, o tirano uma de servidão e o mal rico uma vida de miséria. 18º resumo. Há mundos apropriados
aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos, onde a existência corpórea tem condições muito diferentes. Quando menos adiantado for o espírito, mais pesados e grosseiros são os corpos que reveste. À medida que vai se purificando, passa para mundos superiores, moral e fisicamente. A Terra não é nem o primeiro nem o último desses mundos, mas é dos mais atrasados. 19. Os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados, onde expiam suas faltas por meio de tribulações na vida material. Esses mundos são para eles verdadeiros purgatórios, mas depende deles próprios deixá-los através do esforço, esforçando-se pelo seu progresso moral. A Terra é um desses mundos que consideramos de provas e expiações. Número 20. Sendo Deus soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a punições perpétuas por faltas temporárias. Oferece-lhes sempre meios para progredir e reparar o mal que tenham feito. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e a volta ao bem, de modo que a duração das punições depende da persistência do espírito no mal. Por conseguinte, a punição será eterna para aquele que persistir eternamente na senda do mal, mas, desde que apareça no coração do culpado um vislumbre de arrependimento, Deus derrama sobre ele a sua misericórdia. Devemos entender, pois, que a eternidade das penas é relativa, não pode ser tomada em sentido absoluto. 21. Ao se encarnar, os espíritos trazem consigo o cabedal de aquisições de suas existências anteriores. Esse é o motivo pelo qual os homens demonstram instintivamente aptidões especiais, boas ou más tendências que parecem ser-lhes inatas. As más tendências naturais são os restos das imperfeições do espírito, das quais ele ainda não conseguiu despojar-se completamente. São também os indícios das faltas que cometeram, o verdadeiro pecado original. Em cada uma existência deve ele expurgar-se de suas imperfeições. O número 22. O esquecimento das existências precedentes ou passadas é um benefício de Deus, que em sua bondade quis poupar o homem lembranças que lhe são quase sempre penosas. Em cada nova existência, o homem é o que ele próprio fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Percebe seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são resultantes do seu estado de atraso, daí conclui o mal que já cometeu, o que o ajuda a esforçar-se por corrigir-se. Se teve em outras épocas defeitos que já não possui, não tem mais
do que se preocupar com eles. Tem ainda muitas imperfeições consigo. Vamos parar por aqui e na próxima aula nós damos continuidade ao resumo dos ensinamentos dos Espíritos, né? Uma boa tarde ou uma boa manhã para vocês. Muita paz.